E agora vamos entrar em dois produtos vetoriais especiais. Nós vimos algumas propriedades das somas dos vetores, a soma geométrica dos vetores e a soma pelo método das componentes. Mas vamos ver dois produtos que são muito importantes, que vão ser encontrados em diversas situações na física, em diversas equações na física, que podem ter passado despercebido, mas que agora não passarão mais. O primeiro produto vetorial é o produto escalar. Vocês já devem ter visto em algum nível, algum momento dos cursos de física que vocês já fizeram, que um produto vetorial, um produto escalar, é definido como o produto escalar de dois vetores A escalar B é igual ao módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vezes o cosseno de θ. Vou chamar a atenção para esse produto escalar. O ponto que há entre o vetor A e o vetor B não é um pontinho de multiplicação comum. Isso aí denota um produto escalar. E a gente lê como A escalar B. E realmente o resultado de um produto escalar entre dois vetores, o resultado é um escalar. Então percebam, eu tenho dois vetores em que eu vou fazer um produto escalar e que o resultado não é um vetor, vai ser um escalar. Então, como é que realmente isso pode acontecer? Como é que um produto de dois vetores, o resultado é um escalar? Então vamos aplicar o que vocês já viram. Considere então que eu tenho um vetor A e um vetor B num ambiente, num sistema tridimensional. Então, o A escalar B vai ser igual a, entre parênteses, o AXI mais o AYJ mais o AZK. Isso multiplicado pelo produto vetorial de, abre parênteses, BXI mais BYJ mais BZK. Então, eu vou pegar todos os termos e fazer a multiplicação em cada um deles. Então, eu vou pegar o AXI e multiplicar com BXI e assim na sequência. Então, o produto A escalar B vai nos dar o AXBX, porque eu vou trazer os dois produtos, os dois valores escalares para frente, e aplicar o produto escalar naqueles componentes que são os vetores, que é o I escalar I, mais o AXBY I escalar J, mais o AXBZ I escalar K, somado com o segundo termo, AYBX J escalar I, mais AYBY J escalar J, mais AYBZ J escalar K, somado com AZBX K escalar I, mais AZBY K escalar J, mais AZBZ K escalar K. Pois bem, mas vamos lembrar que nós vimos que o módulo de um vetor unitário é igual a 1. E que no início do slide eu disse que o produto A escalar B é igual ao módulo de A vezes o módulo B vezes o cosseno do ângulo. E o cosseno do ângulo é o ângulo entre os dois vetores. Assim, se eu fizer o produto escalar I escalar I, é o módulo do primeiro I, módulo do segundo I, vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Que no caso, o ângulo entre os dois vetores vai ser igual a zero. E, portanto, cosseno de zero é 1. Eu tenho que o I escalar I nos dá o resultado 1. E dessa forma, tanto o J escalar J quanto o K escalar K também terão o mesmo resultado, igual a 1. Já para o I escalar J, vai ser o módulo de I vezes o módulo do J, chapéu, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que eles estão com a diferença do ângulo de 90 graus. E nós sabemos que o cosseno de 90 é igual a zero. E, portanto, o I escalar J é o valor zero. E assim, toda vez que eu tiver pares de vetores multiplicados escalarmente que não sejam no mesmo eixo, por exemplo, o I escalar J e o J escalar I, o resultado é igual a zero. O I escalar K, K escalar I também é igual a zero. E assim como J escalar K é igual a K escalar J, que é igual a zero. E aí, portanto, naquela soma do AX, BX, nós podemos zerar diversos termos. E assim nós vamos encontrar que os termos restantes vão nos dar que o A escalar B é AX, BX, vezes o produto de I escalar I, que é 1, mais o AY, BY, vezes 1 e o AZ, BZ, vezes 1. E, portanto, encontramos o seguinte resultado, que o vetor A escalar B vai nos dar um produto de apenas valores escalares, AX,
bx mais AY, BY mais AZ, BZ, que como eu disse no início, o produto escalar de dois vetores, o resultado é um escalar. Bom, então vamos abordar agora o segundo produto vetorial, que é o produto vetorial entre dois vetores. Então, se eu considerar de novo os vetores A e B no sistema referencial tridimensional, nós temos o vetor A com um AX, I mais AYJ mais AZK, e o B igual a BXI mais BYJ mais BZK. Vamos relembrar aqui. O produto A vetorial B, e aí é representado por essa cruz, o A vetor B, é nada mais que o módulo do primeiro vetor, o módulo do segundo, vezes agora o seno do ângulo entre eles. E aqui vale fazer algumas ressalvas. A posição desses vetores, o A vetor B, vai influenciar bastante no resultado. E aí vocês já devem ter lido no artigo que eu passei para vocês. Se não leram o artigo, vão lá no blog, vocês vão encontrar o artigo que vai falar sobre as origens do produto escalar e produto vetorial. E vocês vão ver que vocês escutaram falar sobre uma tal da regra da mão direita. Então, o produto escalar entre os dois vetores, a equação que está aí na tela, demonstrando o módulo de A, o módulo de B vezes o seno, o resultado nos dá o módulo do vetor resultante. E aí, como eu já disse, se é um módulo do vetor resultante e é um vetor, ele tem que apontar para alguma direção, ele tem que ter alguma orientação. E essa orientação vai obedecer à regra da mão direita. Portanto, o produto vetorial, o resultado do produto vetorial é um vetor. Então, pela figurinha, se vocês olharem bem nesse plano cinza, nós temos o vetor A, vetor B, que está no plano cinza. E se eu pego na regra da mão direita e faço com que o A caminhe em direção ao vetor B, o resultado do A, vetor B, nos dá um terceiro vetor perpendicular ao plano formado pelo A e B, apontado para cima. Se eu fizer o produto inverso, o B vetor A, fazer com que o B caminhe em direção a regra da mão direita vai mostrar que o polegar vai estar apontado para baixo. E, portanto, o B vetor A nos fornece um vetor B que está apontando para baixo, perpendicular ao plano formado pelos dois vetores. Contudo, o módulo é o mesmo, que é dado pelo módulo do vetor A, módulo do vetor B, vezes o seno do ângulo entre esses dois vetores. E aí, inicialmente, vamos aplicar esse conhecimento para o produto vetorial dos vetores unitários. Afinal, nós temos os vetores unitários que formam um ângulo de 90 graus entre si, porque eles estão no sistema ortogonal, no sistema cartesiano em três dimensões, e vamos fazer esse mesmo produto. O I, começar inicialmente com o I vetorial UI. Se a gente aplicar o mesmo conceito, o I vetor I é o módulo do primeiro, que é o I, é 1, o módulo do segundo, que também vai ser 1, multiplicado pelo seno do ângulo entre eles. Só que, se eles estão apontando na mesma direção, o ângulo entre eles é zero. E já sabemos que o seno de zero é igual a zero. Assim, I vetor I é igual a zero. E da mesma forma que todos os vetores que forem multiplicados pelo produto vetorial, que estejam na mesma direção, o resultado vai ser igual a zero. J vetor J igual a zero, K vetor K igual a zero. Agora, aplicando os outros conceitos da regra da mão direita para o I vetor J, nós já sabemos que o módulo do I e o módulo do J é 1. E o seno do ângulo entre eles agora vai ser um valor 90. Portanto, o seno de 90 graus é o valor de 1. Mas qual vai ser, então, o valor, a orientação desse vetor? Se nós sairmos, então, do I em direção ao J, pela regra da mão direita, o polegar aponta para cima e, pelo sistema referencial que nós convencionamos, o valor está apontando na direção do eixo Z e o vetor unitário nessa direção é o vetor K, o positivo mais K. Se nós fizermos o J vetor I, nós vamos encontrar o valor menos K. Agora vamos fazer o J vetor K. Afinal, todos esses vetores aí, agora quando forem diferentes, o ângulo é 90 graus. E o seno de 90 graus é 1. Então, rotacionando o J em direção ao K, pela regra da mão direita, o meu polegar está apontando para o valor positivo do eixo X. E, portanto, o valor mais I. Se for K vetor J, menos I. E, por fim, o K vetor I. O K rotacionando em direção ao I, a regra da mão direita vai nos dar o valor em direção ao eixo Y, mais J. Agora, o I vetor K, I em direção ao K, menos J.
Pois bem, com esses conteúdos, vamos agora aplicar o produto vetorial A vetor B. Então, o A vetorial B vai nos definir aqui, entre parênteses, o AXI mais o AYJ mais o AZK, vetor com BXI mais BYJ mais BZK. Então, vamos fazer o produto de todos os termos. Então, vai ficar o primeiro termo AX, BX e vetor I, mais AX, BY e vetor J, mais AX, BZ e vetor K, somado com AY, BX, J vetor I, mais AY, BY, J vetor J, mais AY, BZ, J vetor K, somado com AZ, BX, K vetor Y, mais AZ, BY, K vetor J, mais AZ, BZ, K vetor K. Pelo produto vetorial que nós vimos dos vetores unitários anteriormente, todos os produtos I vetor I, J vetor J e K vetor K é zero. Portanto, podemos zerar esse termo. E os outros produtos obedecem àquela regrinha da mão direita. Assim, o A vetor B é igual a mais AXBY K, afinal, o I vetor J vai nos dar o K, e o J vetor K vai dar menos J. Então fica menos AX BZJ menos o AY BX J vetor I vai dar menos AY BX na direção K, mais o AY BZ na direção I, mais o AZ BX na direção J, menos o AZ BY na direção I. Assim, juntando os termos que tem I, J e K, nós temos que o A vetor B vai nos dar, entre parênteses, o AYBZ menos o AZBY multiplicado pelo vetor unitário I, mais, entre parênteses, AZBX menos AXBZ na direção J, mais, entre parênteses, AXBY menos AYBX na direção K. E, como demonstrado, o resultado de um produto vetorial de dois vetores nos dá um terceiro vetor, onde esse vetor vai ser perpendicular ao plano formado pelos dois vetores A e B. Contudo, esse resultado não é novo. Vocês já devem ter visto isso em algumas outras disciplinas do nosso curso, lá na álgebra linear ou em outra disciplina, onde demonstra que o A vetor B também pode ser calculado pelo determinante da seguinte matriz. Nós colocamos os vetores unitários na primeira linha, I, J, K, o componente do vetor, do primeiro vetor, que aparece o vetor A, na segunda linha, AX, AY, AZ, e na última linha, o último vetor, BX, BY, BZ. Assim, eu deixo para vocês abrirem esse determinante e encontrarem o mesmo resultado que nós encontramos anteriormente. Em resumo, o que foi que nós vimos? Nós vimos uma introdução aos vetores. Nós vimos um pouco um conceito básico de vetor e como esses vetores são representados, seja a forma gráfica, e depois nós vimos como representar esse vetor pelos métodos das componentes em um sistema referencial. Depois disso, nós vimos as definições do que são os vetores unitários e a sua utilização para representar vetores quando a gente não consegue mostrar graficamente esses vetores em um sistema tridimensional. E por fim, nós vimos dois produtos. O produto escalar entre dois vetores, que nos dá o resultado de um escalar, e o produto vetorial de dois vetores, que nos dá um vetor. No sistema,
E também no blog eu adicionei uma lista de exercícios sobre introdução aos vetores. Portanto, façam exercícios, tirem as dúvidas com os monitores e comigo via sistema. Até nosso próximo encontro.